Caros ouvintes, vamos começar aqui então mais uma conversa sobre aves com o Gonçalo Elias, que por esta altura foi passear para a Espanha. É Gonçalo, é verdade. verdade? Olá, viva. Pois é verdade. Eis que eu volto a ir fazer observações ao estrangeiro. Portanto, ainda pouco tempo antes desta observação, eu tinha regressado de um Interrail, que quem acompanhou as conversas anteriores acompanhou as peripécias da viagem pela Europa, em que eu fui visitar outros países e levei os binóculos. Voltei para Portugal, portanto, isto tinha-se passado em agosto de 88, e em setembro, depois de uma passagem por Castelo de Vide e Marvão, já estou em Espanha novamente. E o que é que eu fui fazer a Espanha? Eis a questão, porque eu relatei que tinha ido com o meu primo de comboio e depois de bicicleta até Castelo de Vide, porque eu queria conhecer Castelo de Vide e Marvão, e nós, depois de ter visitado Castelo de Vide e Marvão, não voltamos para Lisboa, que era onde nós morávamos, mas continuamos para a Espanha. Eu revelarei mais tarde qual era o propósito desta ida à Espanha. Para já vou manter esta parte não revelada. É o suspense, É o suspense. suspense. Portanto, nós saímos de Marvão, passamos para a Espanha, acampámos ao relento num sítio qualquer à beira da estrada, já do lado espanhol, a seguir a uma localidade que é Valência de Alcântara, e continuamos. E então íamos fazendo observações. Foi no dia 22 de setembro e a primeira espécie que nos aparece do lado espanhol é a pega azul. A pega azul que eu já tinha visto nos livros, mas por acaso até ocorre na zona de Castelo de Vide e de Marvão, mas nós não nos cruzamos com nenhuma. E então a primeira observação que fazemos de pega azul é do lado espanhol, quando vamos de bicicleta já para lá de Valência de Alcântara, na estrada que segue na direção de Cáceres. Nessa altura, quando viste a pega azul, ela ainda era conhecida por Cianopica cianus. Exatamente. Portanto, lá voltamos nós às questões taxonómicas, não é? Sim, Portanto, porque desta vez a coisa até é interessante, não é é só a questão interessante e é taxonómica em complexo. si, Ou mas seja, o que estás lá, exato. a pega azul ah, que um, foi originalmente, de facto, portanto, antes disso era chamada, como já referiste, como portanto, Cianopica cianus, e, entretanto, ela foi separada. Ora, foi separada de quê? Da pega azul asiática, que ocorre na China e no Japão, e noutros países ali à volta. Essa pega azul asiática, que era a original, portanto, essa é que manteve o nome porque é mais antiga. Já sabemos que existe aquela regra de que quando uma espécie é dividida em duas, a que mantém o nome original é a que foi descrita em primeiro lugar. E a que foi descrita em primeiro lugar foi a asiática em 1776 por um senhor chamado Peter Simon Pallas e que lhe deu na altura o nome corvos cianos. Portanto, o Linneu na altura correu os corvídeos todos a corvos e, portanto, o Pallas meteu a pega azul também no género corvos. A nossa é descrita muito mais tarde. É descrita por um naturalista francês chamado Charles Lucien Bonaparte, que era um naturalista francês que era familiar do Napoleão Bonaparte, salvo erro, sobrinho, e, um, e ele também fez bastantes estudos de fauna selvagem, e em 1850 ele descreve a nossa pega azul. Curiosamente, já nessa altura, ela é colocada no género Cianopica, ok? Portanto, já Mas é não era. considerada já nessa altura como uma espécie diferente Essa é que de é a parte chinesa? curiosa. Portanto, o protónimo, que é o nome original dado a esta população, portanto, pelo Charles Lucien Bonaparte, é exatamente Cianopica cookie. Portanto, o género Cianopica já tinha sido criado, até estou a tentar confirmar por quem, mas não tenho a certeza quem é que propôs. Acho que até terá sido o próprio Bonaparte que propôs esse género. Não tenho a certeza, mas penso que sim. Portanto, ele propôs que isto já não fosse um corvus e fosse um género próprio chamado Cianopica, mas ele chamou-lhe Cianopica cookie. Nós, em O várias cookie, conversas, até já tínhamos referido que havia espécies que tinham ganho o título de espécie, perdido e voltado a ganhar, e não sim, sei o quê, não sim. sei o quê. Acaba por ser, então, Penso que sim, um porque exemplo deste género, aquilo que segundo temos o Birds agora. of the World,
o protónimo, ou seja, o nome original foi Cyanopica cookie. Mais tarde, isto depois acaba por ser agregado com a asiática e é chamada Cyanopica cyanus cookie, porque se percebeu que ela era muito próxima, taxonomicamente, da tal pega azul asiática, que era a Corvus cyanus do Pallas, que depois passou a ser Cyanopica cyanus, e que tem seis ou sete subespécies lá no Extremo Oriente. E esta espécie, ou este par de espécies, melhor dizendo, que depois passaram a ser considerada uma única espécie, sempre foram assim um caso de estudo, porque é um caso bastante raro a nível mundial, em que uma espécie tem duas populações disjuntas, mas separadas por 10 mil quilómetros, ou que distância que é daqui à China, não é? 10 mil ou 12 mil, ou não sei bem quantos são. Ou seja, Ainda por mais uma espécie que nem sequer tem propriamente hábitos, digamos, migratórios, migratórios, e como tal torna ainda mais complicado, não é? Ver esta... Sim. Ou seja, há muitas espécies com populações disjuntas, que até dão origem às diferentes subespécies, mas não com esta distância. E então, quer dizer, este caso foi tão enigmático que alguns autores, nomeadamente o Santos Júnior, o professor Santos Júnior, que foi presidente da Sociedade Portuguesa de Ornitologia, que teve sede no Porto, em 1968, publicou até um texto em que ele colocava a hipótese desta espécie não ser nativa da Península Ibérica e ter sido trazida pelos navegadores. Como sabes, era frequente trazerem aves exóticas de outros países para fins comerciais ou decorativos, etc., ornamentais, e o Santos Júnior lançou essa hipótese que depois muita gente acabou por interiorizar e de vez em quando isso ainda se ouve pessoas a falar nessa hipótese. Depois o Sacarrão, em 1974, que é um outro autor que foi professor também na Faculdade de Ciências de Lisboa, colocou a hipótese também de se tratar não de uma introdução, como defendia o Santos Júnior, mas sim de uma população reliquial que no passado terá tido portanto, a espécie teria tido uma distribuição mais contínua daqui até ao Extremo Oriente e que depois teria sido isolada do resto durante uma das glaciações. Ou seja, que a glaciação teria separado as espécies porque no meio teria-se formado uma zona que não tinha condições para a espécie sobreviver e então teria dado origem a estas duas populações disjuntas. Não se sabe se foi isso que aconteceu. O que se sabe hoje é que há indícios de que realmente elas são nativas de cá e que a ideia de ter sido trazida pelos navegadores é uma hipótese que nunca foi comprovada. Porque, por volta do ano 2000, ou perto disso, final dos anos 90, foram descobertos na zona de Gibraltar fósseis de pega azul numas grutas e a datação de carbono permitiu concluir que tinham 44 mil anos. E, portanto, isso significa que a espécie já estaria presente na península há muito tempo, portanto, muitíssimo anterior aos descobrimentos. Eu li, essa ordem de grandeza faz sentido com uma coisa que eu não li, assisti uma vez num webinário em que se referia que o ancestral comum, genético comum destas duas espécies também seria algo com qualquer coisa na ordem dos 40 mil anos. Sim, mas enfim, até se admite que a separação tenha ocorrido ainda anterior a ainda isso. mais para trás. É claro Sim, que, pois, é possível. enfim, isto são os elementos de que se dispõe, mas há análises genéticas que mostram que as aves ibéricas terão divergido daquelas do Extremo Oriente há qualquer coisa como 1 milhão de anos atrás. É 1 milhão, então eu Sim. estou numa escala Até porque elas apresentam-se bastante diferentes, porque são mais pequenas que as asiáticas, o bico é menor, os tons rosados do corpo e os azuis das asas e da cauda são mais intensos e não têm as pontas brancas na extremidade da cauda que tem a congénere asiática. Portanto, há bastante... Embora, enfim, eu não acho que estas diferenças precisem de 1 milhão para se materializar de anos, mas há um efeito de isolamento que leva a uma divergência genética. E o achado desses fósseis confirmou que a presença da pega azul na Península Ibérica era realmente já bastante antiga. Portanto, a teoria que às vezes ainda se ouve referir de que teria sido trazida pelos navegadores, foi uma teoria também, como disse,
bastante defendida pelo professor Santos Júnior, é uma teoria que carece de qualquer demonstração. Até hoje nunca foi dada qualquer evidência de que assim fosse. Uhum. E esta espécie é vista, portanto, como sedentária aqui na Península Ibérica, portanto, ganha então um estatuto de endemismo ibérico. É um endemismo ibérico. Elas são muito sedentárias, efetivamente. Já outro dia, a falar da trepadeira, eu também expliquei mais em detalhe o significado do conceito de sedentário por oposição ao de residente. Portanto, não vou estar agora a desenvolver Exato. tudo novamente em detalhe, mas basicamente sedentário, muito resumidamente, significa que praticamente não faz movimentos com algum significado. Efetivamente, em Espanha, a distância máxima registada por um juvenil anilhado, no caso da Pega Azul, foi de 45 quilómetros, portanto não é uma distância extraordinária. E isto é o máximo, é a distância máxima. A maioria dos indivíduos faz movimentos muitíssimo menores. É claro que, ocasionalmente, elas aparecem fora da área de distribuição e, eventualmente, poderá ser mais que os 45 quilómetros. Aqui estamos a falar de indivíduos não anilhados, mas aparecem noutras zonas de Espanha onde habitualmente não ocorrem, e até há alguns registros em França. Um deles na Camargue, que é já na Côte d'Azur, não é? No Busto du Rhône, portanto já bem para lá, quase, a bem caminho do Mónaco, portanto já muito longe da área de distribuição normal, mas aparentemente estes movimentos de aves divagantes, que às vezes podem chegar bastante longe, mas parecem ser relativamente raros. Portanto, não são a norma. A norma é elas ficam sempre no mesmo sítio. Aliás, no inverno até se juntam em grandes bandos de várias centenas para fazer dormitórios, é habitual. Não são uma espécie dada a movimentos muito amplos. Como disse, pode haver indivíduos que fazem movimentos que se tornam divagantes, isso acontece, pode acontecer com qualquer ave, mas não é muito habitual nesta espécie. Os descobridores. Descobridor. Vão. Não, claro, repara, há sempre espécies que se expandem. Primeiro, às vezes, quando as zonas estão saturadas, e atenção que elas têm estado a aumentar em Espanha, e, portanto, e em Portugal também se expandiram um bocado, e, portanto, os processos de expansão às vezes dão-se quando uma região já está saturada, ou seja, quando já não suporta uma população maior, e se a população aumenta e tem boas taxas de sobrevivência, há indivíduos tipicamente jovens, né? Porque os jovens também são mais propensos a fazer assim viagens exploratórias, até nas pessoas, né? E, portanto, de vez em quando há indivíduos que se metem a explorar outras zonas e eventualmente até podem colonizá-las. Foi assim que a rola turca se espalhou. Elas começam a ocupar certas zonas, têm imenso sucesso, e depois há outras que vão explorando novas áreas e vão colonizando novas áreas. Portanto, os processos de expansão dão-se exatamente assim. Quando há indivíduos que vão à procura de novos territórios. Depois há alguns que simplesmente, não sei, olha, querem ir passear, mas não é a norma nesta espécie, então não é uma espécie muito dada a movimentos migratórios. Com esse discurso, será de admitir então que as áreas, digamos, onde é mais provável encontrarmos esta espécie em Portugal e em Espanha também estarão a expandir? Aparentemente, sim. Uh, em Espanha, pelo menos, os programas de monitorização que foram feitos mostram que a espécie tem estado a aumentar, okay? A nível populacional. Em Portugal, o que acontece em Portugal é assim, historicamente parece ter havido alguma expansão para norte, e elas hoje, por exemplo, são mais frequentes no Nordeste transmontano do que eram no passado. Portanto, essa é uma das zonas que terá sido colonizada. E depois, outra região onde claramente elas se expandiram muito nos últimos, deixa-me ver, 40 anos, foi no Algarve. No Algarve, onde eu comecei a observar aves regularmente em 1988, e havemos de lá chegar dentro de poucas conversas, que ainda não tenho aqui, ainda não tenho relatos de observações no Algarve, mas vamos lá chegar em breve. E quando eu comecei no Algarve, a pega azul não aparecia no litoral, só aparecia na serra, no interior. E depois, ao fim de alguns anos, no início dos anos 90, elas começam a aparecer no litoral, mas só no inverno. Portanto, não era uma espécie que tivesse presente, ou seja, parecia haver ali algum movimento sazonal da serra para o litoral. Depois, na época dos ninhos, desapareciam. Mas depois, a partir do meio da década de 90, passaram a estar presentes o ano todo.
e, portanto, houve uma expansão em direção ao litoral. E quando olhamos para o último Atlas de nidificantes, que saiu em dezembro do ano passado, e também tem um mapa de comparação com o Atlas anterior, também se pode ver uma expansão para o oeste, um pouco por todo o país, desde Trás-os-Montes até o Algarve. Portanto, elas começaram a expandir-se em direção ao litoral. Portanto, parece estar a haver um alargamento da área de distribuição. Nós podemos questionar-nos porquê, se os habitats, em alguns casos, até estão a ser fortemente alterados. É certo que estas espécies são, quando eu digo estas espécies, estou a falar dos corvídeos em geral, são aves bastante oportunistas, mas sempre foram oportunistas, quer dizer, o oportunismo não surgiu agora. Porque é que elas agora, de repente, é que se começam a expandir para o oeste? Eu não sei as razões, posso conjecturar sobre isso. Eu acredito que terá a ver com o grau de proteção que hoje em dia todas as aves têm. Os corvídeos no passado nem todos eram protegidos, os corvídeos sempre foram fortemente perseguidos pelos seres humanos, em parte pelos danos que causavam às culturas agrícolas e em parte devido a superstições, e portanto eu penso que a maior proteção legal, e digo penso porque não tive a ler nada de concreto sobre isto, mas penso que a maior proteção legal, que agora incide sobre todas as nossas aves selvagens, terá feito reduzir a pressão sobre estas espécies, nomeadamente sobre os corvídeos, e isso terá ajudado a que elas se conseguissem expandir. Eu Pode posso haver estar, aqui outros fatores, mas penso eu posso que estar isto terá. enganado porque isto que eu vou dizer é uma questão de percepção, não li em lado nenhum, mas a ideia que eu tenho um pouco é que na zona algarvia a ave também se tornou mais urbana, Verdade, eh, sim. e isso eventualmente poderá ter aberto espaço a novos territórios que elas exploram, não é? E se calhar Sim, noutras zonas do país, uma vez que ela não se, como também muito bem referiste, elas não fazem, digamos assim, movimentos muito amplos, esse comportamento, digamos, de associação às zonas urbanizadas não se terá propagado, digamos, por outras populações da espécie, da mesma espécie. não, é verdade que elas no Algarve expandiram-se muito para o litoral, tornaram-se mais urbanas, mas não é urbano no sentido de ocorrer no meio do edificado, ou seja, elas até podem ocorrer em cidades, eu já vi pegas azuis no meio de lagos e de Portimão, mas é sempre em zonas que têm arvoredo e que têm assim uns baldios e uns quintais, etc. Portanto, tem que ter sempre alguma estrutura de vegetação, porque elas também gostam de se esconder um bocadinho. Agora, o que acontece, usando assim uma expressão um bocadinho mais coloquial, é que elas perderam a vergonha de se aproximar das pessoas, talvez por. Exato, mas talvez por serem menos perseguidas, ou seja, havia um receio maior de se aproximarem. Aliás, eu noto isso também com as pegas rabudas, também começaram a tornar-se mais urbanas, coisa que em Portugal era raro há 30 anos, e em certos sítios até com as gralhas pretas. Portanto, eu não consigo deixar de ligar, desculpa, a menor pressão e menor perseguição com a maior tolerância das aves à presença de pessoas. E no caso Porque, da metade norte do país, como tu disseste que elas basicamente, em termos de distribuição, encontram-se mais facilmente no interior, na zona litoral já será mais rara, não, não é eh, raro, não há mas, mesmo. quer dizer, não se tem verificado então expansão em direção Não, às há uma zonas litorais, expansão. não? Quando nós olhamos para o último Atlas, há uma expansão em direção ao oeste, de norte a sul do país. Ok? Ok, Porque há ok. uma franja, ou seja, o Atlas tem três cores de bolinhas: tem as azuis, que é onde a espécie se mantém, as vermelhas, que é onde desapareceu, e as verdes, que é onde há uma nova ocupação. E há uma franja de quadrículas verdes do lado esquerdo da área de distribuição que vai desde o norte até ao sul. Portanto, desde Trás-os-Montes até ao Algarve. Só que é uma franja estreitinha, é para aí 10 quilómetros. Portanto, elas expandiram-se um bocadinho para o oeste, não se expandiram muito. Elas continuam a estar ausentes de praticamente todo o litoral norte e centro. Ou seja, há uma expansão, mas é uma expansão contida, ou seja, elas não estão a ocupar de repente o território todo. E porquê? Porque elas só ocorrem nas zonas de clima mediterrâneo, que basicamente é o interior norte, e não é todo, é a terra quente transmontana, na terra fria já não aparecem, é na terra quente transmontana, é na beira alta, é na beira baixa, e mesmo assim é só na beira alta mais atlântica, portanto, que é distrito da Guarda de Castelo, desculpa, mais mediterrânica, portanto, que é distrito de Guarda de Castelo Branco, e depois é praticamente todo o território a sul do Tejo e marginalmente ali na zona de Lisboa. Há um núcleo desde há muitos anos na zona de Cascais, que é uma coisa um bocadinho estranha, porque parece estar isolado do resto da área de distribuição. Ali na zona entre Cascais e o Cabo Raso vêm sempre algumas.
Mas de resto é praticamente a sul do Tejo. E depois há uma coisa muito curiosa que já vinha referida no primeiro Atlas Nidificantes. Embora elas tenham uma distribuição praticamente contínua de norte a sul, exceto no litoral norte e centro, há um buraco enorme no Alto Alentejo. É um buraco, ou seja, há ali uma zona em que praticamente, antes não havia, e agora há, mas aparecem em quantidades muito pequenas, e quando olhamos para o Atlas ainda tem lá um buraco, que é aquela zona ali mais ou menos entre Estremoz, para cima de Évora, na direção de Estremoz, Fronteira, Sozel, portanto ali na transição entre os distritos de Évora e Porto Alegre, há ali uma zona em que elas ocorrem, mas em densidades muito baixas, que não têm a ver com as densidades nem da Beira Baixa, nem do resto do Alentejo, nem do Algarve. Não sei porquê, porque o habitat aparentemente é bom, mas as aves, enfim, lá terão as suas razões. A ausência no litoral norte e centro terá então a ver com a maior atlanticidade do clima. Portanto, elas estão presentes nas zonas de influência mediterrânica, mas não nas zonas de influência atlântica, que é basicamente toda a metade do litoral a norte do Rio Tejo. Pois, esta espécie, pronto, enfim, é uma daquelas espécies que nós podemos ficar aqui se calhar mais uma hora e estar a conversar sobre ela, porque ela tem realmente uma série de particularidades. Deixa-me lembrar-te que nós já temos aqui a promessa, ou pelo menos a declaração de intenções, de fazer uma segunda volta, não é verdade? Sim, 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 Esta logo já pode ir tirando completaremos a a senha para a conversa. segunda volta também. Giro, vai ser rever aquilo que nós conversámos há não sei quantos anos para depois... Para não nos repetirmos, não é? Exato. Enfim, vamos ver o que é que o futuro nos reserva. Mas só então, para concluirmos, fica aqui o repto que esta é uma espécie, sendo nossa, ou seja, endémica, na Península Ibérica, é uma espécie que vale a pena observar, vale a pena registar. E esta será de certeza uma espécie que trará turismo ornitológico a Portugal. Sem dúvida, porque é uma espécie que só se pode observar em Portugal e em Espanha. Gonçalo, muito obrigado por esta conversa mais Obrigado, uma vez. Zé. Então, Obrigado obrigado a a todos que todos. nos ouviram E e ficaremos ficamos à espera então à da espera próxima, na próxima conversa de saber o que é conversa, que raio exatamente. se passou em Espanha. Exato. Mas não é na próxima conversa que isso vai ser revelado. Ainda vamos ter que esperar mais um Ainda por bocadinho. Eu cima. disse que será revelado mais à frente, não disse que era na Estás a fazer próxima. fosquinhas, está Tem que ser, bem. tem que ser, tem que ser. Há que fidelizar os ouvintes, né? Portanto, isto a gente também tem que dar aqui uns teasers que é para as pessoas irem ouvindo. Muito bem. Agora, por retaliação, ninguém ouve nada à espera de ver quando é que sai o episódio. Pois, em que mas tu para saberem quando é que sai, têm que ouvir, porque isso não vai ser revelado no título. Muito bem. Até à próxima, então, Pronto. mais uma vez. Obrigado. Deus, boa noite.